Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de João e a nossa leitura de hoje é o capítulo 3 e eu quero ler com você dos versículos 3 ao 8. Está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amados, essa é uma conversa de Jesus com Nicodemos, que era um mestre da lei. E se nós vermos ali nos versículos seguintes, ali no versículo 10, Jesus vai falar com ele assim: como que você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque Jesus estava falando sobre o novo nascimento e aquele homem não estava compreendendo. Ou seja, ele lia todas as escrituras e não estava compreendendo o que Jesus estava falando, porque ele não tinha compreendido que Jesus viria para dar uma nova vida ao ser humano. E aí Jesus olha para ele e responde assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo, Nicodemos. E aí ele pergunta: mas como assim nascer de novo? Alguém vai poder entrar no ventre da mãe e renascer? Isso é impossível. Que tipo de novo nascimento que o Senhor está falando? E aí Jesus responde para ele: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí Jesus faz uma declaração extraordinária: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o que nasce da natureza humana é simplesmente natureza humana. Mas aquele que nasce do Espírito Santo de Deus torna-se uma natureza espiritual celestial. Por isso que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mas nós precisamos compreender a plenitude dessa verdade. Todo aquele que crê em Cristo Jesus nasce de novo, ou seja, recebe uma nova natureza. Nós não somos mais meramente carne, ou seja, nós não somos mais meramente natureza pecaminosa, herdada de Adão. Não, amados, nós que nascemos do Espírito Santo de Deus por crermos na obra de Cristo Jesus, nós nos tornamos pessoas espirituais, celestiais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 45 em diante, fala isso, que aqueles que nascem de Adão são como natureza terrena, são simplesmente como homens terrenos. Mas aqueles que nascem de Cristo Jesus, eles se tornam pessoas celestiais. E nós nascemos do Espírito ao crermos em Cristo Jesus. E quando nascemos do Espírito, nos tornamos pessoas espirituais. E é interessante que Jesus explica como que a vida de alguém que nasceu de novo, de alguém que se tornou espiritual é. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A vida do novo nascimento não pode ser explicada naturalmente. A vida do novo nascimento só pode ser explicada e discernida espiritualmente. Mas nós precisamos compreender isso e precisamos receber pela fé a plenitude do novo nascimento. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criação em Cristo Jesus. As coisas antigas ficaram para trás. Ou seja, a vida velha dos não regenerados ficou para trás para nós. Nós não podemos viver como se nós não tivéssemos sido regenerados. Precisamos compreender que fomos
regenerados, ou seja, gerados novamente em Cristo Jesus, e por isso nós nascemos de novo e precisamos viver essa vida do novo nascimento. Como que ela é vivida? Pela fé na suficiência de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós e deseja nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. A vida do novo nascimento não é simplesmente uma vida de regras. Por isso que está escrito lá em Efésios 2,15 que Jesus anulou no seu corpo a lei de mandamentos expressa em ordenanças para estabelecer uma nova humanidade. O Senhor estabeleceu um novo modelo de vida para nós. Não é mais simplesmente uma lista de regras. Nós agora vivemos no Espírito e pelo Espírito. Fomos unidos ao Espírito Santo de Deus, temos uma natureza espiritual. O Senhor nos deu uma natureza nova, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não podia habitar numa natureza corrompida pelo pecado, numa natureza que estava morta. Por isso Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida, uma nova natureza, que é totalmente compatível com a natureza de Deus. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós, como vimos ontem, somos o templo de Deus e agora precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo. O cristianismo não é só uma lista de regras, o cristianismo é vida e vida no Espírito. À medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, compreendendo que somos pessoas espirituais, porque como Jesus disse, o que nasce do Espírito é Espírito. À medida que compreendemos isso e nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo capacitados pelo Senhor para discernirmos, para entendermos a vida no Espírito, para compreendermos quando o Espírito Santo está nos guiando, nos direcionando, nos ensinando. Eu sempre falo, o Espírito Santo não é mudo, ele fala conosco e nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito. E como que nós aprendemos? Num relacionamento com Deus. Deus se relaciona conosco por meio da palavra, por meio da oração, e nós precisamos crescer nesse relacionamento, nessa intimidade com o Senhor, confiando que nós nascemos de novo, que nós somos pessoas espirituais, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que o Senhor quer nos ensinar a viver essa vida no Espírito. Eu encorajo você, amado, amada, a se relacionar com Deus, a confiar que você nasceu de novo, não tenha dúvida. Muitos irmãos têm dúvida, muitos irmãos dizem, eu preciso nascer de novo. Amado, se você crê em Cristo Jesus, você já nasceu de novo. Você já é uma nova natureza, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso. Creia que em Cristo, por causa da obra de Cristo, você nasceu de novo. Alimente-se com as verdades de Deus e permita que o Espírito Santo te conduza, te ensine. Eu encorajo você a acreditar em todas as verdades de Deus sobre você. Não olhe para as circunstâncias. Muitos irmãos olham para as circunstâncias, para os sentimentos, para as emoções e aí acham que não nasceram de novo. Se você crê em Cristo Jesus, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é um aprendizado diário, dia após dia. À medida que nos relacionamos com o Senhor, nós aprendemos a ser conduzidos por Ele. Eu encorajo você a viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida. Obrigada porque o Senhor nos deu uma natureza compatível com a sua natureza. Não somos mais apenas carne, apenas natureza terrena, não. Somos seres espirituais, celestiais e o teu Espírito habita em nós. Obrigada por isso. Pai, a nossa vida, a vida do novo nascimento não pode ser explicada naturalmente. Pai, eu oro para que os meus irmãos compreendam isso e eles possam viver a plenitude do novo nascimento, compreendendo que agora eles são pessoas espirituais, não são mais pessoas meramente naturais. Pai, eu oro para que os olhos do entendimento e do coração dos meus irmãos sejam iluminados e eles entendam a plenitude da nova vida que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, muito obrigada.
Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Grande abraço e até amanhã.